Olá pessoal, eu sou o Jefferson Barbosa e hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o João Brandão, que é um personagem das crônicas do Carlos Drummond de Andrade no livro Os Caminhos de João Brandão. Para quem ainda não conhece, o Carlos Drummond é o nosso itabirano favorito, é o nosso poeta mineiro que nasceu ainda em 1902, um dos grandes nomes da nossa poesia brasileira e o meu poeta, autor favorito. Vou deixar aqui na descrição alguns livros que já tem resenha dele aqui no canal. E O Caminho de João Brandão foi o segundo livro de crônicas que eu li do Drummond. O primeiro foi A Bolsa e a Vida, que ainda não tem resenha do canal, e espero poder fazer em breve. E mais uma vez eu me debrucei sobre essas crônicas e realmente apaixonado. Eu que nunca tinha sido um leitor de crônicas, e agora é o próprio Drummond que está me introduzindo no mundo da crônica, assim como ele me introduziu no mundo da poesia. Para alguns que, assim como eu, e às vezes até hoje, não sabem definir que bicho é a crônica, o próprio Drummond fala disso no começo do livro. Ele diz assim: enquanto discutem com erudição os entendidos que bicho é a crônica, gênero literário ou número de show, mescla de conto e testemunho, alienação ou radar. Como o próprio Drummond mencionou de forma muito interessante, essa definição de crônica é ainda obscura. Mas, entretanto, nós conhecemos o Drummond apenas pela parte poética. Por exemplo, conheci apenas pela parte poética, mas o Drummond foi um excelente e um grandioso cronista. Nas anotações que fiz para fazer essa resenha, tem um texto muito legal do Ricardo Martins, que eu vou deixar o link na descrição. O título do artigo dele é A Obra Cronista de Carlos Drummond de Andrade: Impressões e visões sobre a sociedade, a cultura e o cotidiano brasileiro. Ele vai falar então que o Carlos Drummond de Andrade produziu aproximadamente mais de 6.000 crônicas em vida. É crônica para mais de metro. Acho que se botar numa carta dá uma volta ao mundo. Não tem lógica, são 6.000 crônicas. E sendo que a sua produção está entre 1920 e 1984. Então ele produziu muito. Vou deixar o link na descrição para vocês entenderem um pouquinho mais dessa obra cronista do Carlos Drummond de Andrade. É um texto que vale super a pena. Então, quem é esse João Brandão que está presente em 14 das 79 crônicas que estão presentes nesse livro? Você vê que não são a maioria das crônicas, mas dá uma relevância justamente pelo período que esse livro foi lançado, a época da ditadura. E esse João Brandão, esse Brandão diz muita coisa. É esse personagem que é brando demais, que, digamos, não opina, que, digamos, que aceita tudo ao seu redor. É o João Brandão. E isso revela muito sobre o contexto da época, porque o Drummond, apesar de estar no momento da ditadura, ele solta características sobre esse momento apenas em partículas de suas crônicas. Isso a gente percebe de forma muito sutil, seja nas datas que estão presentes aqui, seja em militares na rua, sequestros que ocorrem de forma mágica, partidos desse momento da história do Brasil, o foco em alguns generais que aparecem aqui. Então, é tudo tratado de uma forma bem sutil. Seja o Martin Luther King, que é tratado como morto de Memphis. Então, todas as características tratadas aqui são meio que nubladas. Então, é interessante você conhecer um pouquinho sobre o período para entender um pouco mais a fundo as crônicas que estão aqui. Mas isso não tira a qualidade dos textos. E numa crônica de 68, chamada Surge o Poeta da Flor, aquele poeta que está preocupado com coisas banais enquanto o mundo está ruindo, sabe? O mundo está passando por um período militar, ele está preocupado com coisas banais, mas o Drummond ele mata no final dizendo assim: viu? Cantando flor, a gente diz tudo. E eles, o Senhor sabe quem são, não podem fazer nada com a gente. Então, através de simbolismos, através de tratar as coisas nas nuances e de forma sutil, como ele faz aqui nas suas crônicas, diz tudo sobre o período, e mesmo assim eles não vão poder fazer nada.
contra o autor. Então, eu não o encaro como um covarde, eu encaro como um corajoso e que também de alguém que cuida da própria vida. A ironia que está muito presente, tem várias crônicas legais. Tem também quando a censura, o cara vai ao cinema e ele fala que aquele filme é proibido para mineiros. Então, tem várias ironias na forma como ele conduz. E um livro de crônicas é assim, ao mesmo tempo que ele fala sobre essa universalidade dos temas, elas meio que se comunicam devido ao período no qual elas estão inseridas. E isso é interessante. Por mais que a crônica seja de um período datado, ela não deixa de ser eterna sobre isso, porque o Drummond ele consegue tratar de temas universais incorporados ao ambiente cotidiano. Isso é muito interessante. Quando o João Brandão chega à presidência da República, imagina o que o João Brandão vai fazer lá. Não vou contar, mas são crônicas extremamente divertidas. E são crônicas que carregam uma carga dramática também, devido à época na qual elas estão inseridas. E tem, por exemplo, uma crônica aqui que marcou muito, que é com a qual eu vou encerrar esse vídeo, que chama Na Fossa. Então, por mais que a crônica carregue aquela questão de ser leve, de ser descontraída, parece que o Drummond está sempre se reinventando. Mesmo que às vezes ele seja o poeta das flores, que diz as coisas nos simbolismos, que como ele fala, diz tudo sem falar nada, mas às vezes ele fala de uma forma direta e ele trata de temas pesados numa crônica que é curta e às vezes a gente acha que tem que ser leve e divertida. Por isso eu gosto do Drummond, porque ele está sempre me surpreendendo. E eu vou terminar o vídeo com essa crônica chamada Na Fossa. Espero que você escute até o final. E não deixe de comentar, de dizer se você já leu Crônicas do Drummond, se você gosta da poesia dele e de me indicar outros livros. Então, fiquem com a crônica. Na Fossa. Estar na fossa era, até poucos dias, uma situação de adultos, que para saírem dela recorriam a analistas, depois de consultarem inutilmente doutores escoceses engarrafados. Agora a fossa recolhe também crianças recém-nascidas, que não dispõem de tais recursos técnicos, como aconteceu nessa Vila Nova Granada, em Belo Horizonte, onde ia passando um garoto de 10 anos, filho de lavadeira e entregador de roupa, e ouviu um choro débil. Vindo de onde? Da estrada não podia ser que não passava mais ninguém. Nem havia casa nas imediações. O chorinho vinha da terra, ou mais propriamente, de uma fossa, aberta a pequena distância. O menino aproximou-se e viu lá embaixo, a 14 metros de profundidade, boiando em meio à escuridão, a lata de gordura que servia de berço a uma recém-nascida. Tira-me da fossa, pedia o chorinho. Então o menino Celso fez o grande gesto de sua vida. Amarrado a uma corda, baixou aquele feio recinto e trouxe à superfície a menina chorona. Qualquer que seja o futuro de Celso, haverá sempre em sua biografia moral a anotação desse gesto. Salvou uma vida com risco da sua. A bem dizer, já pagou sua dívida ao mundo e pagou-a antes de dever qualquer coisa. Valente menino Celso, obrigado. Você mereceu a medalha e o louvor que se conferem aos heróis. Jornais reproduzem o seu retrato em que todos identificamos aquele traço de beleza da alma que desejaríamos encontrar em nosso próprio retrato. Você desceu por nós àquela fossa. Em caso de perigo e valor, costumamos confiar nos bombeiros, pois nos sentimos um tanto pesados para semelhantes Áfricas. E uma fossa, então, materialmente falando. Nossa fossa psíquica é diversa e sofisticada. Mas os bombeiros, por sua vez, dificilmente fariam o que você fez. Corpo leve e breve, a descer pela fossa estreita. A circunstância favorável do corpo não desmerece o seu ato, e mesmo o realça, pois o corpo menino estaria pedindo a alegria de uma pelada, não a descida à fossa. Com toda vez que admiramos a criança porque ela executou uma proeza de adulto, há um pouco de ressentimento em nossa admiração. Um de nós
todos nós deixamos de cumprir a obrigação heróica. É o garoto nos dando lição e dando também vontade de voltar a ser garoto para fazer o que ele fez. Mas o coro admirativo dos adultos não é unânime. Os pais da criancinha que chorava na fossa não tinham o menor empenho em que ela vivesse. Quem a depositou na lata de gordura e jogou-a à fossa, pesa-me dizê-lo, foi a própria mãe. Do pai nem sabe quem seja, mas sabe-se que não desejou sua vida. A bem dizer, o gesto de Celso, com a reprovação materna que desejava ocultar o nascimento, e agora o vê proclamado com uma estridência bem mais penosa do que o cochicho de comadres que ela temia. Quanto à menininha, se chorava para sair da fossa é porque seu poderoso instinto vital reagia contra o propósito aniquilador manifestado pelos pais. Reivindicava o famoso direito de nascer, que é o direito de viver e procurar alegria, à margem do controle da natalidade. O pequeno Celso fez sua parte para atendê-la. Resta saber se nós, que aplaudimos seu beau geste, estamos preparados e dispostos a fazer dessa menininha da fossa um ser razoavelmente entregado na vida. Ser que não precise jogar recém-nascidos na fossa. Duvido. E são crônicas como essa que você vai encontrar em mais um livro incrível do Drummond. Não posso deixar de dizer que essa coleção do Carlos Drummond pela Companhia das Letras é belíssima. Então deixe nos comentários se você gostou, se você já leu, indicações para você me dar. E não deixe de compartilhar o vídeo, curtir e se inscrever no nosso canal para você não perder os próximos vídeos. Então é isso. Tem indicações de 2 vídeos depois que eu terminar de falar aqui, então continue assistindo. Obrigado e até mais.